E aí, pessoal, tudo bem? Agora vai aqui um dos meus debates mais calorosos que eu já tive até hoje e vai especial aqui para o nosso canal, tá? Eu sei que tem autorização aí do SWC Brasil e eu agradeço muito meu amigo lá, né, Edson, por essa deferência, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o debate? Eu Sua vez, agora? Pigmin, pode falar. Pode falar, sua vez. Bom, eu vou falar. Essa vai ser rápida, hein, Eduardo? Você vai pegar rapidinho ela, tá bom? Simplificando, Bolsonaro não quer fazer nenhuma privatização. A reforma administrativa está desde janeiro pronta. Ele não quer nenhuma. Ele é contra privatização. Ele simplesmente é contra. E acabou. Isso é fato, todo mundo sabe. Eu tenho um amigo meu que é assessor, tá bom, parlamentar, ok? Ele sabe. Bolsonaro não vai privatizar nada. Ele é contra a privatização. Só isso. O Bira tá Pode tendo um seguir. ataque lá em cima já. Não, eu tô observando aqui o Vira, calma. Ei, Vira, calma, que vai dar certo. Quase dando bandeira. Ei, calma, Vira, que vai dar certo, cara. Calma. Só um momento, viu? Calma. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Calma, Vira, pelo Eu acho que a amor de questão é a Deus, calma. seguinte. A questão é a seguinte. Uma coisa que eu concordo com o Edu, que ele falou que não dá para fazer privatização nesse momento. Não dá nem para pensar em privatização nesse momento. Durante o coronavírus não dá para pensar nisso. E outra questão que vai acabar até emendando com o próximo tema é o seguinte. O Bolsonaro, você até chegou a falar, Edson, que se o Bolsonaro estaria abandonando o liberalismo. Eu acho que ele vai abandonar o liberalismo porque ele vai se beneficiar abandonando o liberalismo, e isso a gente vai entrar na questão da pesquisa que nós temos aqui. O Bolsonaro atingiu a 37% de aprovação por uma coisa, simples, uma coisa, o auxílio emergencial, ponto. Foi por causa do auxílio emergencial, que deu aí pouco mais de 600 reais, foi 600 reais, na verdade, para mais de 40 milhões de brasileiros. Isso que elevou a aprovação do Bolsonaro. Né? Nós estamos falando de um país aqui que o país não é a Alemanha, não é Estados Unidos, não é Inglaterra, um país com boa parte da população miserável, e ali, com qualquer tipo de medida assistencialista, é o mesmo que comprar votos. E a gente entende, não dá para julgar esse tipo de pessoa, porque vive em situação de miséria mesmo, né? Vive em casas que nem teto tem, não tem o que comer dentro de casa, então é compreensível. E para manter esse auxílio emergencial, primeiro, vai ter que quebrar o teto de gastos. É inviável fiscalmente, o Bolsonaro precisa de manter o auxílio, porque se o Bolsonaro não manter o auxílio emergencial, a popularidade dele vai cair para o que era lá no início da pandemia, quando ele chegou a ter 50% de rejeição. Então ele precisa do auxílio emergencial. Se ele está com a popularidade que ele está em atual, é por causa do auxílio emergencial. E para manter esse auxílio emergencial, para criar o tal de Renda Brasil, que é 5 vezes o valor do Bolsa Família para a realidade fiscal, se eu não me engano, o Bolsa Família é um gasto próximo aí de 5 bilhões de reais, se eu não me engano, o Renda Brasil, aí, se for adotado, vai passar de 60 bilhões. Olha só. É um valor que romperia o teto de gastos. Né? Então, o Bolsonaro ele vai ter que arranjar uma maneira de romper. Eu vou discordar aqui, eu vou pedir uma parte. O senhor está pulando o tema. Sim. Você está pulando o tema. Você está usando no seu tempo o tempo de outro tema. Tá? Então, assim, se o senhor está fazendo isso, também eu me respeito. Mas eu vou chegar no ponto para falar do Salim Matar. Tá? Eu estou complementando a minha argumentação. Coordenador. Eu estou complementando. A argumentação. Mas o que eu estou falando aqui vai chegar no ponto de falar do Salim Matar. Calma. Vamos lá. Então, o Bolsonaro ele vai ter que abandonar o liberalismo econômico para manter a popularidade alta. Para abandonar o liberalismo econômico,
esse pessoal todo vai sair Sálvio Matar, vai sair em algum momento Paulo Guedes, toda a equipe econômica liberal agora que o Bolsonaro tem, vai sair do governo. Porque para o Bolsonaro conseguir a reeleição, ele vai ter que abandonar medidas de corte de gastos, de redução de impostos. Não tem como, porque ele precisa do auxílio emergencial, ele vai ter que aumentar impostos para conseguir pagar isso, ele vai ter que romper o teto de gastos, ele vai ter que fazer isso, não tem outra forma. O Bolsonaro, por causa da pandemia, ele se prejudicou muito, a rejeição dele foi lá para cima, então ele não vai conseguir manter a sua popularidade alta se ele não abandonar o liberalismo. Então, Sálvio Matar, o Weber, eles vão sair do Ministério da Economia, o Paulo Guedes vai sair do Ministério da Economia, toda a equipe econômica liberal vai sair do Ministério da Economia, porque não tem como fazer liberalismo econômico em um governo que vai precisar de romper o teto de gastos, né? Vai precisar de romper o teto de gastos, vai precisar de adotar o assistencialismo para conseguir se manter no poder. Eu acho que quem se fortalece aí é a ala econômica militar, e a economia militar, como a gente sabe, é uma economia desenvolvimentista, estatista, foi assim durante o governo Geisel. Estava pulando o tema. O ministro do Geisel foi o Delfim Neto. Então, é um regime estatista. Então, a ala liberal vai sair do governo, e eu acho que quem tende a ter o protagonismo no Ministério da Economia vai ser a ala militar do governo, que tem aquela opção estatista do desenvolvimentista. O senhor está descumprindo um acordo de cavalheiros. O senhor está descumprindo. O senhor fez várias ilações aí que se misturam com o próximo debate. Não, por favor, coordenador. Bira, deixa eu falar uma coisa. Eu dei toda essa explanação para complementar e para chegar na justificativa do porquê Sálvio Matar não deve estar saindo do governo. Os assuntos então, eu vou ter que falar uma coisa totalmente diferente do que eu penso aqui. Eu fiz uma complementação para chegar no ponto de falar por que o Sálvio Matar e o Weber estão saindo do governo. Porque o governo vai ter que abandonar a pauta liberal para conseguir manter a popularidade alta. Por isso. Então não vai ter privatização, não vai ter redução de impostos, não vai ter desburocratização. Por quê? Porque o governo não pode mais adotar o liberalismo econômico, medidas que reduzam o déficit fiscal, porque o governo precisa de aumentar o déficit fiscal. Se continuar assim, eu vou abandonar o debate. Se continuar assim, eu vou abandonar o debate agora. Tá? Se a gente continuar nesse tom, eu vou abandonar o debate. Alguém se sentiu incomodado, você está sendo uma argumentação, alguém se sentiu incomodado da sua palavra, estou abandonando o debate, tá? Você não vem com esse negócio para cima de mim, tá? Você está juntando dois assuntos, colocando no um, você falou pela primeira vez o máximo de todos nós aqui, todo mundo junto. Agora você, de novo, falou mais que a gente, e você juntou o segundo assunto. Antes de ouvir a minha opinião, isso não é caractere de uma pessoa correta. Meus amigos, não, você se lembra do que você precisa aprender o contraditório, advogado. Existe ampla defesa do contraditório. Você não pode vir... Por que uma coisa tem a ver com a outra? Ninguém aqui ainda falou. Ninguém falou sobre esse ponto ainda. Você juntou os dois. Para chegar no ponto que eu queria afirmar, justificado por que Sálvio Matar saiu do governo, Sálvio Matar e o Weber. Eu tive que a justificativa do porquê os dois saíram do governo. Eu tenho que ter o direito de falar, cara. Mas eu não tirei seu direito, você vai falar agora, eu já terminei minha explanação. O assunto. A hora que não der, calma. Meus amigos. Eu terminei minha explanação. Calma. Meus amigos, eu vou explicar para vocês. Eu fiz de calma, gente. Por favor, gente. Por favor, me escutem, por favor. Por favor, me escutem, tá certo? Meus amigos, se lembram que a gente falou nos bastidores que se algum de vocês sentir a necessidade de desafiar um debate, vocês comentem aqui, eu destaco e fica vocês para resolver um problema, certo? Porque durante o tempo do Eduardo, ainda que ele saia do tema, ainda está no tempo dele. Depois que ele acabar o tempo dele, aí vai o Bira. Agora, se o Bira se sentir que quer ter um pequeno debate ali com o Eduardo, ele comenta, eu destaco aqui e fica vocês dois tendo um pequeno debate para resolver um problema. Então, pera um pouquinho, só uma pergunta.
Ô, Pinguim, tem algum problema da gente destacar os dois por 10 minutos? Espera um pouquinho, bota o som do Pinguim. Só um momento, viu, Pinguim? Pinguim, tem um problema? São 10 minutinhos que nós vamos dar para os dois para eles resolverem essa pendenga. Tem algum problema? Para mim, não. Eu quero ver sangue. Grande. Então tá, bora. Bota os dois aí, 10 minutos. Conta no relógio aí, bora lá. Pois pronto, a palavra está com você, Bira. Tá sem som. Por favor, coloque a página no meu lugar, a página. Esse é o Jornal do Comércio, 87. Para você entender, doutor, para você entender do que nós estamos falando aqui. Eu sei que o senhor tem uma orientação, um pensamento, eu não quero ferir o seu pensamento, tá? Pedindo desculpa, tá bom? Mas olha só o que está acontecendo no Brasil, gente. Chineses, só quer 19/3, tá? Vem investir 20 bilhões de reais no Brasil, Agência Estado. O Brasil, em crise, virou grande oportunidade para os chineses ampliarem seus negócios no país. Sem medo de gastar e com fome de apetite para o risco, eles planejam desembolsar esse ano 20 bilhões na compra de ativos brasileiros. São Paulo tem um escritório. Nós votamos o marco do regulatório do saneamento básico. Os chineses vão cair matando nele. Nós votamos as ferrovias, vão cair matando. Nós vamos votar agora. Eu sou engenheiro. Eu trabalho com obras. Esses caras vêm para engolir o Brasil, doutor. Não é hora de vender nada, nenhuma empresa. Isso, estrategicamente falando, além de ser engenheiro, eu sou militar. E estão falando aí na justiça, na imprensa, que nós queremos que invista. Não! Eu vou botar um áudio aqui do ministro para você escutar. Em primeiro lugar, ministro Rogério Marinho, muito obrigado pela visita, pela presença aqui nos nossos estúdios, aqui no complexo da Panflix. Prazer recebê-lo aqui, viu, ministro? Tá, obrigado. Estamos à sua disposição e dos demais entrevistadores. Bom, ministro, na primeira pergunta, nessa semana repercutiu muito a notícia da saída de 2 secretários do Ministério da Economia, do Ministério liderado pelo ministro Paulo Guedes, o secretário de Desestatização e o secretário de Desburocratização. E eles, no momento da demissão, saíram fazendo algumas críticas, e o próprio ministro Paulo Guedes veio a público e citou ministros que gostariam de furar o teto e falou que há conselheiros que aconselham mal o presidente Jair Bolsonaro, levando ele até a possibilidade Escuta o ministro. caso rompa o teto de gastos. Como o senhor vê essa questão do teto, ministro? E, mais do que isso, o senhor também foi criticado aí nos últimos dias por pessoas que colocam o senhor numa ala desenvolvimentista do governo, vamos dizer assim. Eu devo ser dessa ala. Essas críticas são por causa do programa Pro Brasil. Vamos escutar agora. Olha, eu acho que o mais importante nesse momento é que este governo está tendo êxito, está sendo sucesso, e isso incomoda. Se Bolsonaro não vai ao Nordeste, se reclama porque ele não vai ao Nordeste. Se ele for ao Nordeste, é porque ele está fazendo uma obra eleitoreira. Se ele tem dificuldade de articulação no Congresso e começa a fazer uma base, aí se diz que é o toma lá da cá, mas ele foi criticado por não ter anteriormente. Então, hoje há uma espécie de lugar comum de se fazer a crítica, e eu diria assim, com uma certa contradição. Né? As minhas credenciais, elas falam por si só. Muita gente fala, mas eu tenho entregas para mostrar. Como deputado federal, quem conduziu a reforma trabalhista no governo anterior. Nós fizemos uma reforma de mudar mais de 100 itens da CLT. Atualizamos mais de 40 anos de uma legislação, mais de 60 anos de uma legislação trabalhista que estava hermeticamente paralisada. Né? Ainda neste governo, como secretário da Previdência, nós fizemos a maior reforma paramétrica da Previdência em todo o hemisfério ocidental. Né? E, além disso, modificamos e modernizamos as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Então, o que eu posso dizer é que eu sou a mesma pessoa que votou o teto do gasto. Eu estava lá no parlamento e votei o teto de gasto. Eu sou a pessoa que sempre teve responsabilidade fiscal. Agora nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Quando o parlamento brasileiro, no ano passado, aprovou
primeiro, a lei de diretrizes orçamentárias e consequentemente, via consequência, o orçamento, definiu que o déficit desse ano poderia ser no máximo de 120 bilhões de reais. Ele já se aproxima de 800 bilhões de reais. Então, o teto foi ultrapassado em mais de 600 bilhões de reais em função de uma calamidade que nós estamos vivendo. Que todos, de uma forma unânime, acreditam que isso é necessário. Porque nós estamos resolvendo a situação dos vulneráveis, que esse auxílio de R$600 vai chegar a 250 bilhões de reais de auxílio às pessoas que eram informais ou que não tinham emprego. Né? O governo está resolvendo a situação de quase 14 milhões de pessoas que tiveram seus contratos suspensos, ajudando as empresas a pagarem os seus salários, foi mais 50 e tantos bilhões de reais. O governo repassou para estados e municípios quase 80 bilhões de reais para fazer a manutenção de recursos que eram retirados em função da diminuição da atividade econômica, de FPM, de FPE, de ISS, de ICMS. Então, você tem uma série de ações que foram implementadas na área da economia e outras na área de saúde. O governo financiou EPIs, teste de Covid, financiou recursos para se fazer um trabalho preventivo de compra de respiradores, de compra de insumos. Então, todo esse volume de recursos aconteceu acima do teto que foi convencionado pelo governo e pelo Congresso Nacional quando foi aprovado no ano passado. Então, não há se discutir nesse momento, teto. Há de se discutir nesse momento, doutor, aquilo que tem que ser cortado. E é óbvio. Pode colocar nós dois juntos aqui, pode tirar. Já mostrei os 20 bilhões de reais que os chineses querem investir no Brasil. É óbvio, doutor, que nós vamos ter que captar, né? Ficou cacofônico, capital estrangeiro, certo? E, ao mesmo tempo, nós vamos ter que pagar as contas que nós tivemos da Covid. Parece que o senhor está falando, doutor, como se não tivesse existido uma Covid, que ainda tem 16 bilhões em orçamento guardados, num orçamento emergencial direto para os municípios. O general Pazuello, hoje, ele é respeitado pelos prefeitos. Pelos prefeitos, não pelos governadores. Porque dá o dinheiro na mão do prefeito. Nós estamos numa pandemia. O Salim, ou o outro secretário, saíram porque eles viram o seguinte, porra, aqui, nós não vamos fazer, não vamos dar produção aqui. E o Guedes falou para eles, ó, nós não vamos passar o teto. E os três presidentes, faltou o quarto, presidente da República, do Congresso, que também é do Senado, e o da Câmara dos Deputados, foram a público falar, nós não vamos passar o teto. Dê meia ração para o soldado, faça meio expediente para o funcionário público, faça o que for para fazer, e eu estou passando por isso, você não vai querer me explicar isso, porque eu estou passando. Eu faço isso. Então, os gastos vão ser cortados. Agora, os estratégicos, não. E esses estratégicos é levar água para quem tem sede, é levar esgoto para quem mora na puta que pariu. Desculpa o palavrão. É ajudar as pessoas de menor renda. E não é fazer mais esse assistencialismo. Então, esse projeto que o senhor falou, ele é baseado em obras. Mas eu respondo depois, se o senhor quiser. Me resigno, obrigado. Vamos lá. Deixa eu explicar o que eu quis dizer para ficar muito simples, para entender. A questão é a seguinte. O governo Bolsonaro viu que, mantendo esses R$600, ele sobe a popularidade dele. Ele quer manter esse auxílio emergencial para depois da pandemia também. Ele quer criar o Renda Brasil, que seria um auxílio de R$300 para até o fim do mandato dele, pelo menos. Não sei. Talvez até adiante. Criar um próprio Bolsa Família dele. Isso, de forma fiscal, é inviável. Se mantiver esse auxílio que o Bolsonaro quer criar, e ele vai tentar fazer isso ao máximo possível, porque ele tem ganhos de popularidade nisso, o Brasil vai quebrar. O Brasil vai quebrar. Ponto. O Brasil hoje tem um déficit que
passou aí de 300, 400 bilhões. O Brasil tem um déficit desgraçado. Desculpa o termo, mas desgraçado. A Grécia quebrou, se eu não me engano, em 2014, 2015, só que a Grécia ela tinha o auxílio da União Europeia. Nós nem isso vamos ter. A economia brasileira vai quebrar. Se romper o teto de gastos, e isso eu não estou falando para excepcionalidade que é a pandemia. Nessa excepcionalidade tem que romper o teto de gastos, mesmo que até o mercado tem conhecimento disso. Todo mundo está fazendo. Estados Unidos criou um auxílio emergencial também, França, Inglaterra, todos os países criaram. O que eu estou falando é o pós-pandemia. O pós-pandemia que eu estou falando. No pós-pandemia, a gente tem que voltar a ser o que era antes da pandemia. Ou seja, redução de gastos, diminuição do Estado, vender as empresas brasileiras, privatizá-las, não para a China, não precisa ser a China, não. Você pode ter Inglaterra comprando, Estados Unidos comprando, ou então empresas nacionais, grupos financeiros brasileiros mesmo comprando. O que eu estou falando é o seguinte, o Bolsonaro vai tentar romper o teto de gastos no pós-pandemia para manter esse auxílio emergencial, né, como o Renda Brasil, para conseguir manter a popularidade que ele tem atualmente, que ele está ganhando com isso. O auxílio emergencial, todas as pesquisas mostram isso, o Bolsonaro ganha popularidade com o auxílio emergencial. E para manter esse auxílio emergencial, como você vai ter que romper com o teto de gasto, porque é inviável financeiramente, se você não romper isso, eu estou falando, repito, não estou falando para excepcionalidade que é a pandemia. Na excepcionalidade que é a pandemia, é compreensível, porque o mundo inteiro está fazendo isso. É uma questão de necessidade. Estou falando para o pós-pandemia. Se a gente romper o teto de gastos no pós-pandemia, nenhum investidor vai querer investir no Brasil. Ninguém confia num país que está prestes a quebrar. Um país que não tem responsabilidade fiscal. O Bolsonaro, ele viu que a popularidade dele foi lá em cima graças ao auxílio emergencial, ele vai tentar manter. E ele vai se ferrar fazendo isso. Porque vai mandar todo mundo da liberal embora, porque os liberais não são doidos de ficar no governo que não tem responsabilidade fiscal. Né? Ele vai quebrar o país, porque a nossa situação fiscal, nós não temos uma situação fiscal que permite a manutenção disso por mais de 3, 4 meses. Né? E o Bolsonaro quer manter isso pelo menos até o fim do mandato, para ele conseguir a reeleição. É inviável. É essa que é a minha questão, é só isso. Esse que é o ponto. E só responder você, porque a única coisa que eu fiz foi para complementar o meu argumento. Eu peguei o tema da pesquisa, mas não foi o tema central. Eu só complementei para chegar no ponto da saída do Salim Matar e do Ebo. Por quê? O Salim Matar e o... Esqueci o nome. O Weber, né, que é o nome dele, se não me engano. Eles saíram... Sim, eles saíram por quê? Porque eles viram que o governo não se comprometerá mais à agenda liberal econômica, porque o governo vai romper o teto de gastos para manter esse auxílio emergencial até o fim do mandato, porque ele se beneficia disso. Então, a gente vai voltar. Dá só uma parte, 2 segundos. Se fosse assim, o Guedes teria ido embora também, cara. Entendeu? Porque o Guedes, ele pode viver onde ele quiser, ele tem dinheiro suficiente para fazer o que ele quiser. Ele está se dedicando ao Brasil. Ele está acreditando no projeto Bolsonaro. Enquanto o Guedes... Nós vamos parar, gente, calma. Enquanto o Guedes acreditar no projeto do presidente, eu acredito no projeto dele. Você me desculpa, mas eu fico com o Paulo Guedes. Tem matéria aí que mostra que o Paulo Guedes está próximo de ser demitido pelo Bolsonaro. Tem uma matéria, por exemplo, que saiu aqui, a paciência de Bolsonaro com o Paulo Guedes chegou ao limite. Então, assim, o Paulo Guedes é liberal. Ele não quer esse auxílio, ele não quer a promulgação desse auxílio emergencial. Assim, tirando os que discordaram do presidente, todos os outros ministros foram demitidos porque chegaram num ponto que o presidente viu que os caras estavam indo contra o projeto de poder dele, que é um projeto de poder de qualquer presidente. Tá? E o Guedes nunca falou isso. Pelo contrário. Meus amigos, então, Bira, você ainda quer usar a sua parte ou você já está encerrado por aqui esse debate? Não, eu vou usar só 10 segundos. 37% é a casa do chapéu. O presidente Bolsonaro tem alguma coisa perto de 58% a 65% de aprovação. Tá? Eu não acredito em pesquisa brasileira. 37% é a mesma coisa que fizeram em 2018, tá certo? Vou colocando o presidente ali. Cara, o Poste estava com 14%. Pelo amor de Deus. Tá, o Lula aparece em pesquisa.
Sabe? Eu acho que é muito cedo para falar em pesquisa, e 37% é a casa do chapéu. Hoje o presidente beira de 68% a 70%, e nós temos como provar isso aí, né, Edu? Ao vivo. Se o Edu quiser colocar no final da rodada. Feito. Não, deixa eu pegar rapidinho, depois Pronto, o Pinguim tem a parte, porque a gente ficou esperando. Tá? Vamos lá. Minha opinião bem clara. Assim, primeiro, o Bolsonaro não está preocupado com a reeleição, para começo de conversa. Se ele estivesse preocupado com a reeleição, ele estaria tomando outra atitude com o Congresso, com o Senado, com o Supremo. Se ele estivesse preocupado com a reeleição, ele estaria tomando outra atitude. Segundo, ele não está abrindo mão da pauta liberal e não vai abrir mão da pauta liberal de maneira nenhuma. É um dos pilares dele.